Bom dia, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Professor João Batista, espero que vocês estejam todos bem e dispostos para a nossa aula de hoje, tá certo? Hoje nós vamos estudar Geografia e História, tá certo? Para a nossa aula de Geografia, preparei aqui um slide e vamos falar um pouco sobre o processo de urbanização no Brasil. Aí vamos ver o que é população urbana, taxa de urbanização e os fatores que desencadearam essa urbanização no Brasil de forma acelerada, tá bom? Então, o que é população urbana? O que vocês entendem de população urbana? Então, população urbana é a população que vive nas cidades, nos espaços urbanos, tá certo? Em 1940, a população no Brasil era mais rural. O que é população rural? É a população que vive no campo. Por exemplo, em 1940, de cada 100 brasileiros, 69 viviam no campo, tá certo? Atualmente, a maior parte da população ela vive nas cidades. Na cidade, tá bem? Vocês acham que sempre foi assim? Não, muito bem. Eu trouxe aqui um mapa, um gráfico, e ele vai falar um pouco sobre essa urbanização. Quando vocês se depararem com um gráfico, vocês precisam observar alguns detalhes. Por exemplo, o título e a legenda, tá certo? O título desse gráfico ele diz o quê? Brasil, população rural e população urbana, 1940 a 2015. Então, o que esse gráfico vai falar sobre o quê? Sobre a população rural e urbana no Brasil, de 1940 a 2015, tá certo? O título ele diz o que o gráfico vai mostrar, tá certo? Já a legenda ela tem duas cores, população rural, que está na cor verde, e a população urbana, que está na cor laranja. Então, vocês precisam observar esses detalhes, tá certo? E o título do eixo também. Temos aqui 0, 20, 40, 60, 80 e 100, que é a porcentagem da população, tá certo? Por exemplo, em 1940, a população rural, sempre que vocês forem observar a população rural, vocês vão observar a cor verde, certo? A população rural era 69% e a urbana 31%. Vocês observando esse gráfico, a população rural ela sempre foi crescendo ou sempre foi diminuindo? O que vocês dizem? Ela sempre foi diminuindo, tá certo? Já a urbana ela foi crescendo. E observando também aqui o gráfico, qual o número da população urbana superou a rural? Observando as cores. Então, observando aqui, em 1970, a população urbana ela superou a rural. Por exemplo, em 1970, a população urbana era 56%. O que isso quer dizer? De cada 100 brasileiros, 56 viviam nas cidades em 1970. Tá bem? Taxa de urbanização. O que é taxa de urbanização? A taxa de urbanização corresponde à proporção de pessoas que vivem em áreas urbanas em um determinado lugar, tá certo? Em relação à população total. Tá bem? Por exemplo, em 2015, a taxa de urbanização no Brasil era de 85%. Isso significa que de cada 100 brasileiros, 100 habitantes, 85 viviam em áreas urbanas. Isso é a taxa de urbanização. Trouxe aqui um mapa também, um gráfico, ele mostra a taxa de urbanização no Brasil em 2015. Vocês observam o título e a legenda. A cor laranja é a população urbana, que representa 85%, e a cor verde representa a população rural, certo? O território brasileiro é urbanizado da mesma maneira? O que vocês acham? A região sudeste possui a mesma taxa de urbanização do nordeste, do norte, do sul? O que vocês acham? Então, a população brasileira, a território brasileiro é urbanizado de forma diferente. Por exemplo, usa aqui esse mapa, ele mostra essa taxa de urbanização em 2015. De acordo com esse mapa, qual a região é mais urbanizada, possui a maior taxa de urbanização? O Sudeste, muito bem. E aqui possui a menor taxa? Nosso Nordeste, tá certo? 73%. E os fatores que proporcionaram a urbanização brasileira? O que vocês acham que levaram a população a sair do campo para as cidades, para morar nas cidades? Que fatores contribuíram para essa urbanização? O que vocês acham? Então, o fator principal de início foi a industrialização do Brasil, né? Por volta de 1930, começaram a surgir as indústrias, as fábricas, nos grandes centros, principalmente no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Isso atraiu muita gente para essas regiões, né? Muita gente saiu do campo, foram para as cidades.
E as cidades só cresceram. E, consequentemente, a taxa de urbanização também só cresceu. E, por volta de 1930, né, iniciou essa urbanização, essa industrialização na região sudeste, motivada ali pela prática do café, né? A cafeicultura é muito forte nessa época e deu impulso à questão da industrialização, tá certo? Outro fator também que contribuiu foi o êxodo rural. O que é êxodo rural? É a saída da população do campo para as cidades. E o que levou a população do campo a deixar o campo e ir para a cidade? Que fatores levaram essas pessoas a deixar o campo? A mecanização do campo, né? O uso das tecnologias no campo, foram um dos fatores que contribuíram para essa saída das pessoas do campo para a cidade, né? As máquinas, o uso das máquinas no campo, as tecnologias foram substituindo a mão de obra. Isso foi um dos fatores também que deixaram, né? Que levaram a população a deixar o campo. Outros fatores também foram as dificuldades no campo, né? Muitas áreas rurais não tinham, né, água encanada, não tinham energia elétrica. Isso também levou muitas pessoas a deixar o campo e irem para as cidades. Além de outros fatores, como a falta de emprego, o difícil acesso à educação, saúde. Isso também contribuiu para a população deixar o campo, tá certo? Vimos aqui a migração também contribuiu para a urbanização do Brasil, né, do território brasileiro, dos grandes centros, né, porque muitas pessoas deixaram as cidades pequenas e foram para os grandes centros. Também isso contribuiu para a taxa de urbanização. Vemos aqui a imagem de uma máquina, né, mecanização do campo. Isso também contribuiu, né? Uma máquina desta ela substitui a mão de obra de muitos homens. Isso gerou desemprego no campo também e as pessoas migraram para os centros à procura de trabalho. Então essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Bons estudos, respondam a atividade. Está lá no livro, tá bom? Tchau, tchau.